Galera, seja bem-vindo a mais um Só Questões de Matemática comigo, professor Gustavo Musi. Hoje estou com uma questão da ESA para poder te ensinar um pouquinho sobre o conteúdo de arco duplo. Essa questão aqui caiu na ESA, galera. Vamos lá? A ESA terá que elevar a cumeira do telhado de sua garagem, que é o ponto C, para possibilitar a entrada da nova viatura blindada adquirida pelo Exército Brasileiro. Para isso, deverá elevar a cumeira do telhado da garagem do ponto C para o ponto B, de modo que a inclinação alfa do telhado seja dobrada. Sabe-se que o segmento AD mede 5 metros e que o segmento CD mede 1 metro e o ângulo CAD é alfa, em quantos metros aproximadamente a cumeira do telhado deverá ser elevada? Nós devemos descobrir o valor de x, tá bom? Nessa figura. Só que ele falou que a minha inclinação do ângulo tem que dobrar. Sempre que existir uma relação do meu ângulo, por exemplo, falando em dobrar, triplicar ou metade, você já sabe que é relações dos arcos. Arco duplo, dobrar. Arco triplo, triplicar. E arco metade é arco dividido por 2. Correto? Tudo bem? É a metade do arco. Então agora que eu já sei qual é a relação que eu vou precisar para resolver esse problema, eu vou precisar somente da fórmula do arco duplo. Só que para a gente entender melhor, eu vou desenhar esses dois triângulos, tá bom? Para você entender como é que eu vou relacionar esses arcos. Até porque ele me dá dois tamanhos. Ele me dá o 1 metro e me dá os 5 metros. Um que é a base e o outro que é a altura do triângulo. Tá ok? Aí eu tenho que utilizar a relação trigonométrica para identificar se eu vou usar o seno, cosseno ou tangente. Vamos desenhar isso aqui? Vou pegar primeiro o triângulo menor, é o que já existe, é a cumeira que já existe. Assim, ó. A cumeira que já existe tem esse formato. Aqui é alfa, aqui é 5 e aqui é 1, correto? Em relação a esse ângulo alfa, eu tenho seno, cosseno ou tenho tangente? Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou utilizar a relação da tangente. Tá ok? Então já vou deixar salvo aqui para mim que eu vou precisar da tangente de alfa. Correto? Porque é só a tangente de alfa que eu consigo descobrir. Ok? Essa cumeira tem esse tamanhozinho. Ela tem que aumentar, ela tem que dobrar de acordo com o ângulo. Não é de acordo com os seus lados, é de acordo com o ângulo. Então eu vou aumentar essa cumeira. Fica assim, ó. Correto? Ao ponto que esse ângulo alfa deixe de ser alfa e se torne 2 alfa. Opa, calma aí. 2 alfa. Porque ele está falando que vai dobrar. Bom, se esse ângulo dobrar, o que vai acontecer? A base ele vai permanecer a mesma, vai permanecer 5. Porém, essa altura vai aumentar, porque ela vai esticar, vai esticar, vai esticar, beleza? Só que eu tinha o comprimento que é 1 e eu tenho o comprimento acima, que é o quanto aumentou, que é x, está na figura. Esse tamanho todo só pode ser quem? 1 mais x ou x mais 1, correto? Bom, eu tenho uma relação aí entre esses dois triângulos retângulos, tá ok? Só que nos dois eu uso quem? Cateto oposto pelo adjacente, correto? Aqui, ó, tangente de alfa vai ser 1 sobre 5 e a tangente de 2 alfa deveria ser quem? X mais 1 sobre 5. Só que olha só, você não sabe quem é x e você não sabe quem é a tangente de alfa. Desculpa, é a tangente de 2 alfa.
Você só sabe a tangente de alfa, que é 1/5. Eu não posso simplesmente dobrar de um lado, dobrar de outro, que nem a gente faz na equação do primeiro grau. O que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. A gente não pode fazer isso aqui, galera. Olha só. Multiplica por 2 de um lado e multiplica por 2 do outro lado. Você não pode fazer isso. Existe uma regra. A regra trigonométrica é uma fórmula para você determinar o dobro do meu ângulo, tá? Como é que a gente determina o arco duplo? Arco duplo da tangente. Vai ser quem? Vai ser 2 vezes a tangente do ângulo dividido por 1 menos o quadrado dessa tangente. 1 menos o quadrado dessa tangente. Alfa. Essa é a fórmula. Então você precisava primeiro descobrir quanto que ia valer a tangente de 2α para você vir aqui, ó, e fazer uma substituição. Vai encontrar um valor numérico. Quando você substituir, vai ficar tudo em função de x. Multiplica cruzado e ó, matou a questão. Beleza? Bastava você desenhar os dois triângulos, colocar na mesma relação que a tangente. Quando você entender que está na mesma relação e eu preciso encontrar o arco duplo para substituir, você já ia entender que é precisar fazer isso para descobrir o x, correto? Vamos fazer isso agora? Agora que eu resumi, vamos para a prática? Isso aqui eu posso apagar, beleza? E eu vou fazer os meus cálculos aqui, ó. Vou transportar isso aqui para cá, que aí vai ficar melhor também. Porque essa relação é importante para você entender de onde é que saiu tangente de alfa e tangente de 2α, beleza? E depois fazer essa substituição. E essa fórmula aqui também é importante. Pronto. Agora, galera, é só calcular, tá bom? É só calcular. No lugar de tangente alfa, eu vou colocar quem? Eu vou colocar 1/2. Muito simples. Ó, tangente de 2α vai ser igual a 2 vezes a tangente de alfa, que é 1/5, dividido por quem? Dividido por 1 menos a tangente ao quadrado, beleza? A tangente ao quadrado de alfa. É pegar esse 1/5 e elevar ao quadrado. Beleza? Só que vai dar um trabalho, porque tem multiplicação de fração em cima, você tem subtração e potência no denominador. Primeiro a gente resolve quem? Primeiro a potência. 1/5 elevado ao quadrado é 1 ao quadrado e 5 ao quadrado. Vai ser a mesma coisa que 1/25. Então, vou resolver essa parte de baixo aqui, ó. 1 menos 1/25, beleza? Só que eu tenho 1 menos 1/25, eu não posso subtrair um número inteiro de fração. Eu tenho que colocar no mesmo denominador. Para colocar no mesmo denominador, tu faz o MMC, 25, 1, 25 vezes 1, 25, 1 vezes 1 é 1 e repete o denominador, 25. Automaticamente, 25 menos 1, 24. 24 dividido por 25. Isso tudo aqui no denominador é 24/25, correto? Então vamos lá, ó. Tangente de 2α vai ser igual. Em cima era muito mais fácil, por isso que eu não calculei, ó. 2 vezes 1, 2. 2/5. Dividido por quem? Vou fazer da seguinte maneira, tá, galera? Vocês sabem que é dividido, eu vou colocar um do lado do outro, fica mais fácil e também aproveitar o espaço. 2 vezes 1, 2. Dividido por 5. Dividido, beleza? Ó, dividido por quem? 24/25. 24/25. Só que a gente tem um problema, porque é divisão de fração.
A gente faz o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ao invés de dividir, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a divisão, vai transformar numa multiplicação e essa fração eu vou inverter. Ó, 25 sobre 24. Beleza? Mais fácil, correto? Eu posso simplificar algumas coisas. Vamos ver quanto é que vai dar? Ó, se eu simplificar o 2 com o 24, 2 por 2 é 1, 24 por 2 é 12. Se eu simplificar o 25 e o 5 por 5 é 1, o 25 por 5 é 5. Automaticamente vai sobrar apenas o 5 em cima e o 12 embaixo. Eu acabei de descobrir quanto que equivale a tangente de 2α. É 5/12. Agora é você voltar naquela relação trigonométrica, tangente de 2α igual a x mais 1 sobre 5 e fazer a multiplicação cruzada e determinar o valor de x. O que eu estou dizendo? É isso aqui, ó. Vou pegar, na verdade, isso aqui tudo e deixar os 5/12. Beleza? 5/12 vou deixar aqui no cantinho. Vou pegar essa minha relação aqui, ó. Vou ampliar ela. Eu já tinha feito ela antes, correto? Isso daqui para mim não é mais necessário. Beleza? Olha lá. Eu sei quem é a tangente de 2α. A tangente de 2α eu acabei de calcular utilizando um arco duplo. Eu descobri que ela era quanto? 5/12. Então, eu excluo isso daqui, eu tiro, eu substituo 5/12 e, desculpa, a tangente de 2α. E quem vai entrar no lugar da tangente de 2α? 5/12. Para então fazer o quê? A proporcionalidade, multiplicar cruzado. Correto? Só tem que tomar cuidado. Aqui são dois termos. Então, o 12, quando multiplicar, ele vai multiplicar os dois termos. 12 vezes x, 12x. Opa, já ia errar, tá vendo? 12 vezes x, 12x. 12 vezes 1, 12. Tudo isso daí vai ser igual a 5 vezes 5, 25. Correto? Equação no primeiro grau. Vou repetir o 12x. Vou passar o 12 para o outro lado, trocando sinal. 25 menos 12. 25 menos 12 vai ser igual a 13. Logo, eu vou ter x igual a 13 dividido por 12. Beleza? 25 menos 12 é 13. O 12 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Encontrei o valor de x, que é o que ele me pergunta. Beleza, mas não tem fração nessas respostas. É números decimais, eu vou ter que dividir. Então, eu vou pegar aqui o 13 e vou dividir por 12. Na tábua do 12, qual número chega perto do 13? É 1. 12 vezes 1. 12 vezes 1 vai ser igual a 12. Para chegar a 13, resta 1. Não dá para dividir mais, não dá para descer, não dá para fazer mais nada. Eu deveria fechar a conta e deixar a conta com o resto. Mas eu quero utilizar as casas decimais. Então, eu boto a vírgula e acrescento 0. Dá para dividir? Não dá para dividir, não tem nenhum número que você vai dividir isso aí, a não ser o 0. Por isso que a gente coloca o 0 aqui, ó. 12 vezes 0 é 0. Para chegar a 10 é o próprio 10. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu deveria então, já que eu coloquei o 0 lá na resposta, eu vou descer mais um 0 para continuar a divisão. Agora é quem? Agora é 100. Qual o número que multiplicado por 12 chega mais perto do 100? 8. 12 vezes 8 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 96. Vai descer o 4, resta 4 e fecha a conta. Então, 13 dividido por 12 vai ser igual a quanto? 1,08. Alternativa correta, letra B. Beleza, galera? Questão aí muito bem elaborada, muito maneira, falando sobre arco duplo. A dica é, falou que o ângulo aumentou,
na sua proporcionalidade de dobro, triplo, arco duplo e arco triplo. Falou que o ângulo ele diminuiu pela metade, arco metade. E tem as suas fórmulas para você calcular, correto? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar para colaborar com o meu canal. Também, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Se quiser fazer uma colaboração financeira, meu Pix é o meu e-mail, gustavoweb.ng@hotmail.com. Desde já eu agradeço, muito obrigado pela sua atenção. Só questões de matemática comigo, professor Gustavo Musi.